Castelo forte é nosso Deus, o Deus leal e protetor. Nós pudermos dar continuidade aos slides de ontem, se tiver aí fácil, a gente vai só encerrar esses slides para poder tratar com vocês dos pontos fundamentais que a Reforma Protestante estabeleceu naquele período, ou resgatou, e de como a gente pode aplicá-los à vida da igreja hoje, como isso é atual para a vida da igreja. Eu gostaria de ler um texto com vocês nessa manhã para basear o estudo da Palavra de Deus. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Após expor para a igreja, ou relembrar à igreja o que Cristo fez na cruz e a base da nossa fé, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, faz algumas aplicações acerca disso. E ele diz no verso 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensas. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aí, nós, a igreja, o povo de Deus, o povo pelo qual Cristo morreu na cruz, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tudo isso com um propósito, né? Ele nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, a razão de ser da igreja é proclamar as virtudes de Deus, glorificá-lo, fazer conhecido o seu nome, através da pregação da graça de Deus, do evangelho da graça de Deus. Fomos eleitos por Deus com esse fim, né? Fomos constituídos raça eleita com esse fim, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes do rei, a fim de proclamar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a tarefa da igreja, a razão de ser da igreja. A glória de Deus e a proclamação
da sua verdade salvadora a todos os homens. É com esse intuito que eu gostaria de que nós, nessa manhã, pudéssemos buscar compreender um pouco do que somos e, fundamentados no que somos, sermos úteis ao propósito de Deus. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dele e pedir a sua direção. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de conhecermos o evangelho da graça de Jesus, de termos sido alvos do teu amor, de termos sido acolhidos pelo teu Espírito, de termos podido, Senhor Deus, sermos alcançados na graça de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós estamos juntos para celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, o dia da sua ressurreição, quando o Senhor tirou dos nossos ombros o fardo do pecado e da condenação e nos trouxe a esperança da vida eterna. Nós louvamos o teu nome, porque podemos celebrar a vitória do nosso amado Redentor sobre a morte. Podemos entender de fato o que significava o quarto mandamento, apontando para o descanso, para a salvação em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, de revermos a história da tua igreja, a tua ação no decorrer desses anos, preservando a igreja do Senhor e fazendo com que as portas do inferno não consigam resistir ao avanço dessa igreja e à construção dessa igreja. Nós pedimos, Senhor Deus, a direção do teu Espírito. Pedimos que ele tome as nossas mentes, que ele nos abra o entendimento à palavra, que ele aplique a palavra de Deus às nossas vidas e que saiamos daqui renovados pelo Senhor, desejosos de viver a vida para a tua glória, de podermos cumprir a nossa razão de ser, a nossa missão como igreja, que é glorificar o teu nome e proclamar as virtudes do Senhor a este mundo. Pai amado, usa a nossa vida com graça e com misericórdia nesse dia de hoje, para que teu nome seja exaltado, o teu povo seja edificado. É o nosso desejo e oração, em nome e no amor do nosso amado Redentor. A ele damos glória, honra e louvor. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus. Então eu queria ver se nós chegássemos nos princípios calvinistas, né? Que coisa boa. Estamos sintonizados aqui, né? Nós vimos até então que a reforma não foi um movimento homogêneo, né? Pelo menos houve 4 movimentos de reforma no século XVI. Vimos ontem a reforma luterana, que começou de fato com um debate, com divergências teológicas entre uma ordem dominicana lá na Boêmia, hoje Alemanha, com a ordem agostiniana. Os dominicanos estavam vendendo indulgências ou dando um certificado de perdão de pecados a quem desse uma oferta para a construção, teoricamente, da Basílica de São Pedro, em Roma, né? Uma das maravilhas do mundo, né? Mas o que estava por trás disso, de fato e verdade, foi um negócio religioso que autorizou uma família a comprar um arcebispado lá na Boêmia para dar para seu filho menor de idade, indo de encontro a toda a lei canônica. Mas o negócio resultou em muito dinheiro para a igreja, nessa intenção de construção da Basílica da Sé de São Pedro. E essa família se endividou com empréstimos com banqueiros, e para então pagar esses empréstimos, a igreja, o Papa Leão X, autorizou essa família a vender esses papéis de indulgência. Metade do resultado dessas vendas iria para a Basílica, para Roma, e a outra metade então para os banqueiros que financiaram esse negócio, né? Vimos que isso era uma prática que acontecia das investiduras leigas, para que essas pessoas que sabiam lidar com o dinheiro administrassem as coisas da igreja, as terras da igreja,
nos diversos estados ou países que existiam naquela época. Então, os agostinianos, uma ordem monástica que existia ali na Boêmia, se contrapôs a essa venda pública de perdão de pecados, entendendo biblicamente, evidentemente, que isso era um agravo à palavra de Deus, que perdão de pecados não se vende, né? E nós vimos que essas indulgências eram uma prática que começou nas cruzadas para estimular jovens a se alistarem nos exércitos cruzados para reconquistar cidades tomadas pelo islamismo. Então a garantia que eles tinham é que se morressem em batalha, teriam seus pecados perdoados automaticamente e não precisariam ir para purgatório. Para a gente hoje é um absurdo isso, mas para a época medieval era algo que tinha muito significado. As pessoas viviam sob o temor da condenação. A salvação pregada pelo catolicismo medieval era meritória. Então as pessoas tinham que se submeter aos sacramentos e ordenanças da igreja para poderem construir salvação. Então o mundo era cristianizado por essa mente medieval e não tinha, a liberdade de questionamentos, ou não tinham acesso à própria escritura, visto que a escritura estava na língua teológica da igreja, o latim, e que a grande massa da população não tinha acesso a isso. O que eles tinham por verdade era o que a igreja ensinava. E eis o segredo da Reforma Protestante. O segredo da Reforma Protestante foi a tradução da Bíblia para a língua popular, para a língua mãe das pessoas. Deus providenciou que nesse período surgisse a imprensa escrita. E essas traduções foram impressas e espalhadas pelo mundo. Quando as pessoas tiveram em mãos a palavra de Deus, aí pronto. Isso foi o estopim, o gás, o combustível da Reforma Protestante. As pessoas começaram a verificar na Escritura, o que Deus dizia em sua palavra e o que a igreja ensinava nos seus dogmas. E aí houve esse levante popular, engrossou-se a voz do questionamento de que a igreja estava de fato e verdade enganando as pessoas durante toda essa época. Agora, é importante a gente entender que o catolicismo medieval não era uma religião do mal, no sentido de que ela tinha a intenção de enganar de fato as pessoas. Nós temos que entender que a história do cristianismo e a história bíblica do povo de Deus mostra que há uma tendência em nosso coração humano, particular ou institucional, de nos desviarmos da verdade. Nós temos um coração corrupto. Por isso que os reformadores levantaram um princípio de que uma igreja reformata, ecclesia reformata, sempre reformanda. Uma igreja precisa estar sempre revendo a sua conduta, as suas tradições, os seus costumes, os seus ensinos, porque há uma tendência natural no coração humano à corrupção. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? E mesmo corações regenerados ainda carregam em si essa natureza pecaminosa. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a forma da nossa fé, é ela que nos mantém alinhados na vontade de Deus, ela é a revelação da vontade de Deus, e nós precisamos disso, porque o homem entregue a si mesmo, ele tem a tendência de errar. E eu me lembro muito bem que no seminário nós tínhamos o reverendo Francisco Leonardo como reitor do seminário, um homem piedoso, um homem crente, e ele dizia para a gente em sala de aula, eu, um jovem estudante, desejoso de entregar minha vida a Deus para que o Senhor a usasse, e ele dizia para a gente, vocês são todos uns hereges. E eu dizia, que é isso, pastor? Eu sou um crente, eu quero servir ao Senhor, eu estou aqui para aprender. Ele dizia, Cláudio, seu coração é corrupto. Não confie nele para interpretar a palavra de Deus. Aprenda a depender da palavra para formar os seus fundamentos e não usar a palavra
a sua conveniência e convicções particulares e pessoais. Esse é o nosso grande desafio. E os reformadores não estavam dizendo que as igrejas que estavam surgindo na Reforma eram as igrejas certas e o catolicismo medieval era errado. Eles não estavam dizendo isso. Lutero não tinha intenção de criar uma denominação. Ele sofreu crises existenciais tremendas por causa do resultado da separação. Ele não saiu da igreja, ele foi expulso da igreja. E ele viveu angústias por isso, porque a proposta dos reformadores, a princípio, não era separação, era reforma. Tanto é que eles estavam chamando a igreja à reflexão, chamando a igreja a rever os seus princípios. Eles entendiam que a forma que deveria conduzir a fé e a vida da igreja era a palavra de Deus. E que a igreja, no decorrer dos anos, se desviara dessa forma. Ela estava deformada. Ela introduziu costumes, ela introduziu tradições e ensinos que feriam a palavra de Deus. Há exemplo claro disso, por exemplo, muito simples, o conceito de celibato clerical. A palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 3, nos diz claramente: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas é necessário, imprescindível, que a pessoa seja irrepreensível em algumas áreas da vida. Na área familiar, primeiro, ele precisa ser marido de uma só mulher. Ele precisa criar filhos debaixo de disciplina para que não sejam acusados de dissolução. Porque quem não consegue administrar a sua casa, como administrará a igreja de Deus? Ele tem que ser irrepreensível na sua vida relacional, não iracundo, não dado ao vinho, uma pessoa que tenha equilíbrio. Ele precisa ser irrepreensível na sua vida pessoal e devocional. Ele precisa ser irrepreensível na palavra, no ensino da palavra. Aí a igreja católica, no decorrer dos anos, por causa de um conceito pagão, helênico, instituiu que para a pessoa dedicar a sua vida ao ministério sagrado, precisa guardar-se puro dos desejos e das paixões carnais. E ele entendia a sexualidade como alguma coisa não muito pura, não muito boa, assim como os filósofos helênicos, gregos, que faziam o voto de não casar porque eles estavam se dedicando à busca pela excelência, pela sabedoria, e não iria se distrair com prazeres menores, né? Prazer carnal, sexo, casamento, essas preocupações. Então, os primeiros cristãos, nos séculos que se seguiram, eles diziam: se os filósofos abrem mão, se abstêm de prazeres menores em busca da sabedoria que eles não conhecem bem, nós conhecemos a verdadeira sabedoria revelada por Deus em Cristo Jesus. Como? Então, em vez de consagrarmos única e exclusivamente a busca por essa vida e para ensinar isso às pessoas, nós vamos nos desviar disso por prazeres menores. Então era assim que foi esse o raciocínio, e se tornou uma lei exigida a todo aquele que aspirasse ao episcopado. Tinha que fazer um voto de castidade, tinha que obrigatoriamente ser celibatário. E aí você pergunta a um padre, a um teólogo católico, dizendo: mas me diga uma coisa, a Bíblia diz o contrário disso. A Bíblia diz que se alguém aspira ao episcopado, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter filhos e ser exemplo para a igreja. Como é que a igreja vem agora e diz que se alguém aspira, tem que fazer um voto de castidade? Aí você vai entender o conceito católico, que a gente vai chegar aqui, de que a revelação de Deus é dada à igreja. A Bíblia não é a autoridade final. A autoridade final é a instituição igreja. E aí eles raciocinam da seguinte forma: quem produziu a Escritura? Eles dizem: foi a igreja. No Antigo Testamento, os profetas. No Novo Testamento, os apóstolos. Você vai entender a construção da doutrina ou do dogma da sucessão apostólica. Pedro,
que foi bispo de Roma, eles criaram esse conceito, de que recebeu de Jesus a declaração de que ele é a pedra fundamental da igreja, e sobre ele, Pedro, Deus edificará a sua igreja, uma interpretação completamente absurda do texto bíblico. Então Pedro, que foi pastor em Roma, isso foi construído, né, na luta pelo poder eclesiástico, para estabelecer o centro do cristianismo. Então, se o bispo de Roma recebeu de Pedro o poder da sucessão apostólica, então ele tem ainda a mesma autoridade apostólica de Pedro. Ou seja, a igreja, o bispo de Roma, ele tem poder, ou ele tem nele a autoridade da revelação de Deus. Então, o que a igreja determina por boca do seu apóstolo, do seu pai, do Papa, tem a mesma autoridade que a Escritura tem. Então, naquela época, Deus revelou aos apóstolos, no caso de Paulo, de que para uma pessoa aspirar ao episcopado, tem que ser casado e marido de uma só mulher, e exemplo para a igreja. Mas agora, a igreja, na mesma autoridade, entende que para aspirar ao episcopado, tem que ser casto. Aí você entende o conceito católico de que a revelação de Deus é dada à igreja, e ela não se prende à Escritura. Que a igreja hoje, quando o Papa fala ex cátedra, ele fala em nome de Deus com autoridade absoluta para ser obedecida. Você entende que na história do cristianismo, quando um concílio se reunia, a igreja hoje não é mais conciliarista, desde o Concílio Vaticano II, o poder do Papa é absoluto. Antigamente era no concílio da igreja, mas depois transferiu-se para o Papa. Uma luta dentro do cristianismo medieval católico entre o Papa e o conciliarismo na igreja, né? Então, resultado, antes Deus falava no concílio quando ele estabelecia quando ele estabelecia um dogma. Um dogma não é para ser questionado, é para ser obedecido. É revelação de Deus. Então, todo dogma católico, mesmo que a Escritura não assine, não confirme, é a autoridade de Deus. Eles não têm crise com isso, porque a revelação é dada à igreja. A Bíblia está submissa, a Escritura está submissa à igreja. Quem produziu quem? Ele diz: a igreja produziu a Escritura, pelos profetas e pelos apóstolos, e hoje pelo Papa, pelo sucessor de Pedro. Tem a autoridade absoluta de estabelecer uma nova doutrina, um dogma, e isso não pode ser questionado, tem que ser obedecido. Aí você vai entender quando o protestantismo reformado levanta uma tese que é basilar para ela: sola scriptura. Não há nenhum outro poder semelhante que chegue a ela. Deus revelou plenamente a sua vontade na palavra dele. Ela é autoridade para a igreja. Ele inspirou homens santos a deixarem registrado aquilo que ele queria que ficasse do conhecimento de toda a igreja. Essa escritura começa em Moisés, fecha-se em Apocalipse, né? São os 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O que vem após isso, qualquer revelação, qualquer ensino que vem após isso, diz Paulo, mesmo que um anjo desça dos céus e entregue a vocês mandamento que vá além disso que lhe fora revelado, seja maldito. Aí Paulo diz: admira-me vocês, ó Gálatas, que receberam o evangelho da graça e agora estás passando para outro evangelho, que não é outro evangelho, que não alguns que saíram de Jerusalém, do nosso meio, vieram a perturbar a fé de vocês. E aí nós temos que entender esse valor de que o protestantismo reformado afirma categoricamente de que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e a nossa única regra de vida. A vontade de Deus está revelada. Tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus está revelado na palavra. Daí você vai entender um outro princípio, né, que o Senhor nos ensina
naquela situação, naquele quadro de Caim e Abel. Às vezes a gente olha aquele texto, lê aquele texto e fica confuso, não entendendo o que Deus quer com aquele texto, mas o texto é muito claro. Deus está ensinando uma coisa em definitivo para o povo de Israel e para a gente compreender. Caim e Abel, eles eram filhos de Adão e Eva, e quando o pecado aconteceu, Adão e Eva tentou, pelas suas próprias forças e esforços, tentar redimir ou consertar o que fizeram de errado quando a malícia entrou na sua vida, no seu relacionamento, e fugiram de Deus porque estavam mortos espiritualmente, percebendo que estavam nus e não quiseram se apresentar diante de Deus dessa forma, tiveram medo. E Deus disse: Adão, quem te fez saber que estavas nu? O que aconteceu? Você sempre andou nu. Isso não era problema na nossa relação? O que aconteceu? Porventura você comeu da árvore que eu te disse que você não comesse? E aí o que Deus fez? Porque eles cozeram folhas de figueira para esconder a sua nudez. Deus então, após alguns diálogos, fez vestimenta de peles para eles. Para Deus fazer vestimenta de peles, houve ali então o primeiro sacrifício. Ele matou um animal para suprir a necessidade do homem. Sangue foi derramado para cobrir a necessidade agora do homem. Desde então, Deus começou a ensinar que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Adão e Eva começaram a fazer isso na prática, de que para se aproximar de Deus, eles tinham que sacrificar um animal inocente, que não tinha absolutamente nada a ver com o que eles fizeram de errado. Mas o inocente tem que pagar pela culpa do homem, e ele precisa apresentar-se a Deus com sangue nas mãos. Eles não entendiam isso muito bem, mas Deus estabeleceu que era esse o relacionamento agora. Eles ensinaram aos seus filhos cresceram nisso. Mas aí o texto traz para uma situação adulta já de Caim e Abel, e diz a Bíblia, às vezes o nosso português não é tão, a tradução não foi tão feliz, mas diz a Bíblia que no final de algum tempo, diz a Escritura, né, mas no final da semana de trabalho, como Deus havia estabelecido na criação, que o homem agora trabalharia 6 dias, mas o 7º dia seria um dia diferente, um dia singular, um dia de celebração e de comunhão com Deus. E então, Adão e Eva praticavam isso e ensinaram isso aos seus filhos. Mas no final da semana, Caim toma uma oferta para cultuar a Deus e se apresentar a Deus. Ele tira da terra um produto, porque ele era um agricultor. Abel, por sua vez, seguindo o exemplo do irmão, leva um sacrifício, um novilho, e o sacrifica. Aí a Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, ao passo que a de Abel aceitou Abel e a sua oferta. Caim ficou chateado com Deus, saiu bicudo, com raiva, carrancudo, chutando pedra por aí, porque Deus o rejeitou, porque Deus rejeitou o seu culto, o seu sacrifício. Eu vim aqui, na maior das minhas intenções, oferecer a Deus um sacrifício, oferecer a Ele um culto, buscar comunhão com Ele, e Ele me rejeita. Parece que Deus está todo errado e Caim todo certo, chateado, porque veio adorar e Deus o rejeita. Que Deus é esse? Deus procura Caim, vai atrás dele e chega para Caim e diz: Caim, por que você está irado? Por que descaiu o seu semblante? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Opa! Então Caim fez alguma coisa não correta. Caim procedeu de alguma forma estranha. Caim desobedeceu a um princípio. E Deus diz: você sabe como você deve proceder. Você aprendeu a sua vida todinha. Por que agora você fez diferente?
E aí Deus está ensinando uma coisa interessante. Existem milhões de religiões no mundo. Existem até mesmo no nosso meio protestante ou evangélico centenas de denominações. Mas só existe 2 tipos de comportamento religioso no mundo. É o comportamento religioso de Caim e o comportamento religioso de Abel. O comportamento religioso de Caim é muito natural e comum na minha e na sua vida. Nós achamos que precisamos dar alguns toques. Nós achamos que seria melhor assim o culto. Nós achamos muitas coisas. Caim achava estranho. Por que a gente tem que sacrificar um animal? Por que um bichinho tem que morrer para que ofereça culto a Deus? Não teria uma forma melhor, menos traumática? Porque é traumático. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu um dia antes de encontrar a Cristo, na juventude e adolescência, eu lembro que a gente foi para um acampamento, bagunçar numa praia aí, e a gente à noite estava vendo um toque de uns tambores. A gente já tinha bebido algumas coisas e disse, rapaz, vamos lá ver o que é isso, deve ser um terreiro de macumba. Vamos lá atrás disso para a gente ver. E nós fomos. Eu nunca tinha entrado num terreiro de umbanda, de macumba. E era uma casa e tinha um salão grande e as pessoas estavam em torno lá, rodando, cantando, batendo os atabaques. E nós vamos entrar aí dentro para a gente ver como é que é esse negócio. Entramos, eram uns 4 jovens. Talvez foi a coisa mais chocante que eu já vivi na minha vida. Porque no meio das celebrações lá, a pessoa começou a receber lá um espírito e o pai de santo sacrificou uma galinha, um galo lá, e chupava o sangue do galo assim, bebia aquilo ali, e aí vinha passar para a gente, trazer para a gente. Eu digo, eu que não fico aqui de jeito nenhum. E corri e fui embora. Chocante você ver um sacrifício de um animal. Eu me lembro, noutra ocasião, que eu estava levando uma juventude para fazer um acampamento bem rústico. A gente foi para um sertão de Pernambuco, lá em Pedra, próximo a Arco Verde, e o fazendeiro que recebeu a gente na fazenda mandou matar um bode. E o pessoal chegou de Recife, né? Tudo Mauricinho e Patricinha. Chega lá, estava o bode pendurado na árvore, ainda vivo. E foi o pessoal chegando e o empregado lá do proprietário matando o animal, sacrificando o animal, sangrando o animal, tirando lá. As meninas disseram, eu não como de jeito nenhum esse bicho, não é? Quero saber que coisa feia, como é que mataram o pobrezinho e tal. E aí vem com toda aquela questão, passaram os 4 dias de carnaval comendo bode lá à vontade, né? Mas o trauma de você ver um sacrifício não é alguma coisa fácil. E eu entendo os questionamentos de Caim. Por que um sacrifício? Por que não uma coisa mais light, né? Ecologicamente correta? Vamos dar a Deus uma melancia? Eu plantei uma melancia bonita, gostosa, né? Doce. E ele vai oferecer a Deus uma melancia. Vamos imaginar aqui. E Deus, diz a Bíblia, não aceita a atitude de Caim, nem a sua oferta. E ele diz, você procedeu mal. Qual é o mau procedimento? É que ele estava dizendo que Deus, do jeito que o Senhor disse, não é bom. É estranho. E evidentemente, hoje eu e você sabem com muita facilidade o que Deus estava ensinando didaticamente ao povo de Israel. O pecado do homem foi algo tão grave contra Deus e contra a criação, que para ser redimido tem que haver um sacrifício. Sangue inocente tem que ser derramado para remir o pecado e a maldade que se estabeleceu no mundo. Deus, diz a Bíblia, não tem prazer em sacrifícios e em holocaustos. Deus não tem prazer que um animal seja sacrificado. Mas tem que ser sacrificado, sangue tem que ser derramado. E o escritor de Hebreus diz que sangue de cabritos e cordeiros não tirava pecado de ninguém. Eles eram salvos ou perdoados não pelo sangue do animal derramado, mas porque eles criam na providência e na promessa de Deus.
Quando João Batista viu pela primeira vez a Jesus adulto se aproximar dele para ser batizado, ele disse para as pessoas: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o que significava todo o sacrifício do Antigo Testamento. Ele será ferido, ele será levado como ovelha para o matadouro, e não abrirá sua boca como ovelha, um animal que é sacrificado sem nenhuma resistência. Você vê, não sei se você já viu alguém querer sacrificar um porco. O bicho esperneia, ele grita, ele chia, ele não se entrega fácil. Mas não sei se você já viu ser sacrificado uma ovelha. Ô bichinho inocente, parece que ele nem sabe que vai ser sacrificado. Fica caladinho, não abre a boca. E a Bíblia usa essa figura para dizer que Jesus foi levado como ovelha para o matadouro. Ele não abriu a sua boca, ele não reclamou. Ao contrário disso, ele deu a sua vida voluntariamente por nós. Todos o rito cerimonial do Antigo Testamento apontava para isso. Deus não teve prazer na morte do seu filho, mas ele o deixou morrer na cruz por amor a mim e a você. Caim procedeu mal. Caim desobedeceu. Caim disse a Deus: Senhor, do teu jeito não é muito bom, eu tenho um jeito melhor. E meus irmãos, deixe-me pegar aqui para vocês a aplicação disso e o desafio disso para a nossa vida hoje. Os reformadores batiam no princípio. A diferença de um luteranismo para um calvinismo reformado com relação a culto bate exatamente nesse ponto. Lutero dizia: tudo que não é proibido na Bíblia pode ser oferecido a Deus em culto. Os reformados diziam: Lutero, você está equivocado nisso. Deus revelou na Escritura tudo aquilo que Ele requer do homem. Então tudo aquilo que não é proibido é permitido. Ele disse: a Bíblia é tão exclusiva na maneira que Deus quer ser adorado e seguido, que qualquer coisa que não tem apoio na Escritura não é aceitável diante de Deus. E essa é uma tensão que a gente vive hoje com relação à liturgia, a culto. Então, o que eu quero colocar como desafio para vocês, com esse princípio dos reformadores, sola Escritura. O último slide, por favor, se a gente conseguir para ele. Ele fala sobre os princípios dos reformadores. O primeiro princípio é esse: sola Escritura. Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Eles querem enfatizar a suficiência da Escritura como única regra de fé e vida. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela é suficiente para assistir o homem em todas as suas necessidades. Lá nós encontraremos a regra de Deus para uma vida feliz. Por isso eu preciso amá-la, por isso eu preciso conhecê-la, por isso eu preciso viver os seus princípios na prática da minha vida, como igreja, como família, como indivíduo. Lá eu vou ter os meus valores basilares para a vida. Lá o homem vai aprender a ser líder, a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Aprender que ser masculino, que a liderança bíblica não é você exigir da mulher que lhe obedeça, que lhe sirva, porque você é o macho da casa, porque você é homem. A Bíblia diz: meu filho, a liderança masculina, cabe ao homem sim a responsabilidade de ser cabeça do seu lar, de ser sacerdócio da sua casa, de liderar a sua família, de responder a Deus pela sua casa. Se der errado alguma coisa no meu casamento, na minha família, a responsabilidade é minha. Esse é o peso de ser líder ou de ser cabeça.
Quando o primeiro casal pecou contra Deus, a gente sabe a história. Eva foi quem tomou a decisão, Eva foi quem conduziu a situação. Mas Deus vai procurar quem para cobrar? A Eva? Não. Adão. Quem te fez conhecer que estavas nu? Porventura comesse da árvore que eu te disse que não comesses? Será que Deus não sabia? O que aconteceu? Claro que sabia. Mas de quem é a responsabilidade? É tua, Adão. Por que você não liderou? Por que você não conduziu? Por que você não aconselhou? Por que você não foi o líder da sua casa como eu te coloquei? Eu criei a tua mulher para ser a tua auxiliadora, porque eu percebi que você sozinho não daria conta da missão que eu te confiei. Eu coloquei ela para ser tua auxiliadora, não para ser tua cabeça. E você se omitiu, você se escondeu. Você deixou a tua esposa numa situação de vulnerabilidade, por isso que aconteceu a queda. A culpa é tua. E não adianta você chegar com essa justificativa humana e caída, dizer, foi a mulher que me fez pecar. E mais, a mulher que tu me deste. Eu estava tão bonzinho sozinho, olha aqui, que conversa, né? A responsabilidade é do homem. Ele é cabeça, e cabeça significa isso. Ele não é o mandão da casa, a família não tem que funcionar ao redor dele e dos seus desejos. A mulher não existe para fazer a vontade do marido. A mulher existe para fazer a vontade de Deus. A liderança e o sacerdote do marido é ajudar a sua esposa a fazer a vontade de Deus. E por isso que Paulo diz, marido, aprenda uma coisa, resgate a masculinidade bíblica. Você foi posto para amar a sua mulher. Ela tem que ser o objetivo da sua vida. Assim como Cristo amou a igreja, ele se deu por ela. Essa igreja não era obediente a Cristo. É um povo rebelde, pecador. E ele amou voluntariamente um povo rebelde e pecador. Você não tem que amar a sua esposa se ela for submissa a você. Você tem que amar a sua esposa. Ajudá-la a ser uma mulher que ama a Deus. Você tem que educar os seus filhos no temor do Senhor. Ensine ele a amar a Deus. Ame a Deus primeiro, para que eles vejam em você o que é amar a Deus. Esposa, você não foi feita para ser a líder da sua casa, ou o cabeça da sua casa, não. Você foi feita para ajudar o seu marido a ser esse homem que Deus quer que ele seja. Daí vem a palavra submissão, que as mulheres não gostam e que é de fato mal compreendida. A palavra submissão é uma conjunção de duas palavrinhas no grego, não é? Deus, na criação, criou o homem e lhe deu uma missão de gerenciar a criação. Chamou ele para ser colaborador dele na criação, dando nome aos animais. Mas diz a Bíblia, pela primeira vez em toda a criação, que alguma coisa não estava boa. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, eu digo para os homens, aprendam uma coisa. Sabe o que Deus está dizendo? Que nós não somos competentes ou capazes para cumprir a missão. É isso que Deus está dizendo. Não é bom que o homem esteja só. Nós somos incapazes. A gente tem que entender que nós sozinhos não temos a capacidade necessária para responder a Deus como devemos. Antes da queda, não é depois da queda. Não é bom que o homem esteja só. Ele não vai dar conta do recado, em outras palavras. Por isso, Deus criou alguém que lhe fosse auxiliadora adequada. Alguém que ajudasse o homem a ser aquilo que ele sozinho não consegue ser. E Deus então deu à família, ao casal, essas funções distintas. O homem é o responsável, o homem é o líder. A ele foi confiada a responsabilidade da missão, mas ele não dá conta disso sozinho. Deus criou então uma auxiliadora para lhe dar ajuda. E aí vem a palavra submissão. A missão da mulher é de suporte, é de apoio ao homem. Submissão. É só isso, né? Claro que depois da queda o negócio degringolou. Deus disse, Eva, olha o que você fez. Agora o negócio vai ser ruim. Porque o marido não... o que deveria ser exercido com amor, com delicadeza,
com cuidado, agora vai ser um relacionamento truculento, ele vai te dominar. Deus não está colocando isso como padrão. Ele está falando das consequências trágicas da queda. Não é isso o ideal de Deus, mas é isso que vai acontecer na relação. E a mulher vai resistir a essa dominação e vai dar os seus jeitinhos, né? E não vai se submeter a essa liderança deturpada. E aí entrou o conflito na relação, a competitividade, e agora, de fato, os nossos relacionamentos têm essa dificuldade. Quando nós, eu estou dizendo isso só como um exemplo, para a gente entender que o marido tem que aprender a exercer a sua liderança de acordo com os conceitos bíblicos e não com o que está estabelecido nesse padrão machista. A mulher tem que entender o seu papel, sua importância e sua função de acordo com os conceitos bíblicos e não com essa resistência feminista. A gente entregou a vida a Cristo, foi regenerado, mas carrega uma carga de conceitos, de comportamentos pagãos. E traz isso para dentro do cristianismo, para dentro da família, para dentro da igreja. E aí que você tem que entender o que é o processo de santificação. Deus então vai me moldando, vai quebrando esses conceitos, esse costume, esse comportamento, para me fazer parecido com Cristo. E a ferramenta que Ele usa é a palavra. Ela é a ferramenta do Espírito Santo para me santificar, para mudar os meus conceitos, para mudar a minha vida. E os reformadores estão dizendo exatamente isso. A religião cristã medieval implementou costumes, ensinos e tradições contrárias à Escritura, que ferem princípios claros da Escritura. E aí eles levantam a bandeira. Somente a Escritura é a autoridade final, suficiente e autoritativa de Deus para a vida do homem. O homem não está submisso a nenhuma autoridade que lhe peça alguma coisa que vá de contra a Escritura. Não existe autoridade soberana. Não é? Respeitem a autoridade, respeitem os pais em casa, as autoridades do Estado, da igreja, mas essas autoridades existem para conduzir as pessoas na Escritura. Se elas pedem alguma coisa contrária à Escritura ou sem base na Escritura, eu não devo submissão às autoridades. Eu devo submissão à palavra de Deus. Ela é a autoridade final, suficiente. O segundo conceito reformado, solo Cristo, a suficiência da obra de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Você vai compreender isso. No século XVI, Cristo não era o único mediador, continua não sendo o único mediador no catolicismo romano. E muitas vezes continua não sendo o único e suficiente mediador no evangelicalismo atual. Seitas cristãs apareceram na história. Você pode identificar o que é uma heresia por dois testes muito simples. Ou fere a identidade de Cristo como Deus, ou fere a suficiência da sua obra. E aí qualquer movimento, mesmo que evangélico, que ensine que a salvação está baseado no que Cristo fez na cruz, mas também noutra coisa, está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente para salvar. Deixe-me dar um exemplo muito claro, que é muito comum a mim e a você, muito próximo. Mesmo nós, igrejas presbiterianas ou de teologia reformada, muitas vezes, na nossa compreensão caída e humana, nós defendemos um conceito que sempre incomodou o cristianismo a vida toda. Agostinho de Hipona, século V, foi um homem que se contrapôs ao ensino de um outro homem chamado Pelágio, que dizia que há alguma coisa de bondade no homem. E há. Nós carregamos em nós a imago Dei. Nós temos em nós a identidade de Deus. Nós somos distintos dos outros seres criados. Nós temos a capacidade de pensar, de sentir, de decidir.
Nós temos razão. Mas isso foi completamente estragado pelo pecado. O homem morreu espiritualmente, é incapaz de responder a Deus. O que foi colocado hoje pela manhã, na experiência do nosso irmão com relação à leitura da Escritura, de que a lei de Moisés, nós não somos suficientes para cumpri-la perfeitamente, não porque a lei está no nível além daquilo que nós podemos cumprir, mas porque em nós habita a natureza morta, corrompida e pecaminosa. Somos inadequados para fazer a vontade de Deus, porque estamos mortos em delitos e pecados. O homem é incapaz de responder a Deus. Você já viu um defunto reclamar porque vai ser enterrado no cemitério tal, e ele não queria, ele queria um cemitério mais luxuoso, né? Aqui tem isso, lá em Recife tem, né? Cemitério de Santa Amaro, vixe Maria, ninguém quer, né? Mas o Morada da Paz, ali eu quero. Compre para mim lá um duplex, né? Eu fico brincando. Um duplex, um triplex lá, né? 10 mil, 15 mil reais. Eu morro lá tranquilo, lá jardim é bonito, é tranquilo, né? Ninguém vai pisar em mim, como no cemitério de Santa Maria. Então, mas um defunto, no caixão, morto, não vai reclamar porque eu não queria ir ser sepultado com essa roupa, eu queria aquela mais gostosinha que eu tenho um prazer por ela. Não é? Eu não queria ir para tal cemitério, eu não queria essas flores aqui, não é? Esse cheiro não me agrada, eu queria aquele tipo de outro. Um defunto não tem vontade. E a Bíblia diz que espiritualmente nós estamos mortos. O homem natural não entende as coisas espirituais porque ele está morto. Ele não responde a Deus. E veja bem qual é a grande dificuldade no cristianismo. Agostinho diz a Pelágio dizia que o homem por si só pode chegar a Deus. Na época do século XVI, século XVII, um homem chamado Jacó Arminius dizia também a mesma coisa, que o homem tem livre-arbítrio, que o eixo de interpretação da vida e da redenção está no livre-arbítrio. O homem é livre para escolher a Deus ou rejeitar a Deus, porque a Bíblia diz, meu filho, se ele está morto, um morto não tem vontade. E Paulo diz em Efésios capítulo 2, ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. E o que é isso, diz Paulo? Nós andávamos outrora, nós os crentes aqui de Éfeso, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o qual todos nós nos incluímos. Somos herança de Adão, filhos de Adão pelo pecado. Todos nós nascemos nesse mundo espiritualmente mortos. Não conhecemos a Deus, não reagimos a Deus, não queremos a Deus. Paulo diz aos Romanos, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e juntamente se encontram inúteis, inadequados, não fazem mais a vontade de Deus, não sentem Deus, não percebem Deus, não reagem a Deus. Essa é a situação do homem caído depois de Adão. Aí o arminianismo diz, não, o homem não está morto, o homem está na UTI, ele está em coma, ele não reage, mas ele pode acordar do coma a qualquer momento e exercer o seu livre-arbítrio. E eu não preciso pegar nenhum presbiteriano, eu preciso pegar um batista para responder isso para os arminianos que criam nisso na época. Charles Spurgeon, ele diz que o livre-arbítrio, não é um escravo do pecado. Essa compreensão equivocada, a própria palavra está dizendo, arbítrio plenamente livre. O homem não tem mais isso, ele tinha isso em Adão. Mas após a queda, o arbítrio do homem está escravo ao pecado. E o homem não tem capacidade de dizer, a partir de hoje eu não peco mais. Ele não pode, ele não tem condições de dizer isso. Porque mesmo que ele queira, religiosamente falando, ele não consegue, porque ele está escravizado pelo pecado. Mas a Bíblia diz mais, ele não está escravizado, ele está morto. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados,
E esses delitos e pecados se manifestam pelo fato de que nós vivíamos segundo um curso de um mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o qual todos nós nos encontrávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, da justa indignação de Deus, como também todos os demais homens. Aí ele entra com um versículo maravilhoso, o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e mesmo estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. Isso é graça. Nós somos salvos única e exclusivamente por causa dos méritos de Cristo. Ele morreu na cruz, pagou o preço, disse ao Pai: está consumado, está pago, está feito. Ele chegou para os discípulos, para os 12, dizendo a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade para salvar o homem que estava morto e perdido e debaixo de condenação. Baseado nesse fato que eu conquistei pelo meu sacrifício na cruz, toda a autoridade, vão, preguem, façam discípulos de todas as nações. Agora, a gente vai chegar num ponto delicado. Como é que um morto pode crer na graça? Aí você vai entender algo que é difícil, uma doutrina complicada, que é a doutrina da eleição. Uma doutrina que nunca foi discutida na Bíblia no campo da soteriologia, no campo da salvação. Ela sempre é colocada, posta no campo da santificação. É um sussurro de Deus no meu ouvido e no seu ouvido, para dizer para mim uma coisa: Cláudia, você só creu em mim porque eu agi na tua vida. Você estava morto, eu, através do Espírito Santo, lhe regenerei, gerei vida novamente em você, e você olhou para a cruz e creu. A salvação é uma obra de Deus. O Pai resolveu salvar o homem, mesmo ele podendo deixar todos debaixo de condenação, porque ele seria justo se assim o fizesse. O homem não entrou nisso de gaiato, ele entrou nisso porque quis, foi uma decisão humana. E todos nós que nascemos após Adão preferimos o pecado, pecamos contra Deus, vivemos uma vida em rebelião contra Deus, vivemos para nós mesmos, somos o nosso próprio Deus. Eu quem decido a minha vida, quem digo o que é que eu quero, o que é que eu faço, o que é que eu vou planejar na minha vida. Isso é quebrar o primeiro mandamento. Quem quebra o primeiro mandamento não são só os idólatras, que fazem para si imagem de escultura. Nós fazemos para nós imagens de escultura, somos nós os nossos deuses. Esse é o pecado do homem. Ele disse a Deus: não quero viver na dependência do Senhor, quero viver a minha vida por mim mesmo. É isso que nós fazemos, é isso que nós vivemos, nem percebemos isso. Mesmo eu crente e você crente, a gente faz isso direto. A minha vida está no meu controle. Sou eu quem faço, sou eu quem decido, sou eu quem quero. A gente tem que aprender a mortificar a nossa natureza caída e pecaminosa. Cristo morreu na cruz e pagou o preço por nós. Deus, o Pai, resolveu salvar. É uma decisão dele, voluntária. E ele então planejou a salvação do homem. Quis mostrar, segundo Paulo diz, a sua rica misericórdia em bondade para conosco. O Filho, Deus o Filho, segunda pessoa da divindade, se prontificou a ser o inocente, porque não tinha entre os homens um justo, que se tornaria homem para morrer numa cruz pelo pecado do homem. A segunda pessoa da divindade se prontificou voluntariamente e executou o plano do Pai na cruz. Mas tá bom, pare aí e agora pregue a todo homem que Deus pagou o preço para salvar o homem na cruz do Calvário. Pregue para os defuntos. Pregue para os mortos espiritualmente, para ver se eles reagem a Deus. Eles não reagem, eles estão mortos, inertes, incapazes de ouvir a voz de Deus.
E aí entra a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E qual é a implicação do Espírito Santo não vir? Se ele não vir, o homem não será convencido do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo aplicar no coração do eleito. E aí você vai entender isso. Só é salvo, só é atingido por essa graça quem Deus quer salvar. E Paulo discorre nisso na carta aos Romanos. Ele é soberano para salvar quem ele quer. Todos estão debaixo de condenação, não há um justo, nem sequer um. Ele é justo para quem ele condena, e ele é misericordioso para quem salva. Mas essa verdade, meu querido, não é para ser discutida para as pessoas por aí fora, não. Ela é um sussurro em segredo para mim e para você. Para que eu entenda de uma forma definitiva que não há mérito em mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pecador miserável, merecedor de condenação, mas não sei por que cargas d'água. Deus me amou, me escolheu, revelou a sua misericórdia a mim. Eu não estou aqui porque eu criei e outros não creram. Eu estou aqui porque Deus me elegeu. Um dia me alcançou na minha história. Um dia o Espírito Santo me convenceu da minha miséria, da minha condição de morte e de condenação. Os meus olhos foram abertos porque o Espírito Santo gerou algo em mim que é a vida nova, o novo nascimento, a regeneração. E eu criei no que Cristo realizou na cruz, na suficiência da sua obra na cruz por mim. E aí vem o princípio da reforma: não é mérito, não é esforço do homem, não vem do homem para que ninguém se glorie. E aí veja uma coisa interessante nessa exposição de Paulo em Efésios capítulo 2. Ele diz, pintou o quadro horrível da nossa morte em delitos e pecados, segundo o curso do mundo, obedecendo ao príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da condenação, como demais todos os homens. Mas Deus, porque foi rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e mesmo estando nós mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E aqui vem um ponto, né? Sola gratia, salvação baseada única e exclusivamente na graça de Deus manifesta na cruz de Cristo. Ele pagou o preço, Ele que morreu na cruz, na pessoa do seu Filho, né? E a salvação está consumada pela suficiência da obra de Cristo. Sola fides, a fé é o meio pelo qual nós alcançamos a graça salvadora da obra de Cristo. E diz Paulo aqui, e diz Agostinho contra Pelágio, e diz Calvino contra Armínio, que a fé que eu um dia tive em Cristo, essa fé salvadora, não nasceu no meu coração, não veio de mim, foi um dom do Espírito Santo de Deus colocado no eleito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, porque se viesse de você, você se gloriaria. Você ia chegar lá nos céus, bater a porta dos céus, aí o anjo abre lá a porta dos céus e diz: o que você está fazendo aqui? Não, eu quero entrar, eu sou salvo. Por quê? Com que base em que você é salvo? Não, eu criei em Jesus Cristo. Então o mérito é meu. O fulano vai para o inferno porque ele não creu, mas eu vou entrar no céu porque eu criei. Meu querido, essa é a pregação evangélica. Claro que o oferecimento da graça salvadora tem que ser dado a todo homem. Eu tenho que pregar chamando todo homem a arrependimento, na certeza e na convicção de que o Espírito Santo de Deus vai trazer a Cristo aqueles que Deus quiser trazer. Paulo pregava na beira de um rio, lá em Atos 16, e uma mulher, Lídia, que ouvia a palavra de Deus, o Espírito do Senhor a convenceu
a crer. É mais ou menos isso para eu fechar essa porta com vocês. Você na sua experiência, eu na minha experiência, eu entreguei a minha vida a Cristo num domingo de carnaval em 1982, lá no acampamento Palavra da Vida. A decisão foi minha, humanamente falando. Mas é como se eu estivesse andando na minha vida e ouvisse um convite dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu criei naquilo, e eu abri aquela porta, e eu entrei. Eu tomei uma decisão de atender aquele convite. Mas quando eu entrei e fechei a porta, eu também vi um outro escrito dizendo: ninguém vem a mim, se o Pai não trouxer. Eu entendi isso na minha vida. A compreensão da doutrina da graça, que redunda na eleição, é para mostrar para mim, para você, que eu abandone o saldo, os resquícios de mérito. Porque às vezes a gente acha, a nossa vida com Deus é meio conturbada com relação a essas coisas. A gente faz as coisas para merecer de Deus alguma coisa. Nós não merecemos absolutamente nada. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu pedi ao Pai em nome de Cristo, por causa de Cristo, pelo que Ele realizou na cruz, Ele me atende. É por causa de Cristo. É um cheque em branco assinado por Cristo. Eu preciso entender isso, que não é mérito meu. Eu não vou fazer absolutamente nada, por mais que eu me esforce, para merecer de Deus alguma coisa. Os méritos é de Cristo, do começo ao fim. Sola fides, essa fé é posta como um dom do Espírito Santo no coração do eleito, para que ele olhe para a cruz e creia na suficiência da obra de Cristo. E essa verdade é exposta e ensinada na Escritura. Aí você entende, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé. E aí vem um sacerdócio universal do crente. Eu não preciso de mediadores, eu não preciso receber, eu não preciso fazer confissão auricular para ter pecado perdoado. Não é a igreja, não é um sacerdote, quem concede perdão é Cristo. Eu tenho livre acesso a Ele, esse é o sacerdócio universal. Eu não preciso mais, o véu do templo foi rasgado quando Ele morreu na cruz. O acesso agora é livre a Deus, não preciso de mediadores. E por fim, soli deo glória, é a consequência dessas verdades. Toda glória somente a Deus. Ele é o autor da salvação. Ele é a minha garantia. A sua palavra é a minha convicção e certeza. Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé. E só lhe deu glória, glória somente e única e exclusivamente a Deus. É por isso que essas verdades que foram resgatadas lá na reforma do século XVI precisam ainda, são atuais e necessárias para a igreja hoje. Porque se nós, e vemos que com muita facilidade nós nos desviamos dessas verdades, colocamos como centro da vida, tomamos o lugar de Deus constantemente, né? Não colocamos na Escritura a nossa única regra de fé e confiança, colocamos méritos nos nossos esforços, na nossa performance religiosa. A religião é algo bom, mas pode ser algo tremendamente pernicioso para a vida de uma pessoa. A gente vê isso nos fariseus, que foi quem resgatou a Escritura antes de Cristo vir ao mundo, mas se tornaram achando que eram tão bons, que eram tão merecedores, que a salvação era para eles exclusiva e não para outros homens. Você vê isso quando Jesus fala daquele fariseu que chega no templo e encontra ali um vizinho seu publicano, não religioso, pecador, fiscal da Receita Federal, corrupto. E ele olha para aquele homem e diz: o que esse homem está fazendo aqui? Esse homem não é digno de estar aqui na igreja. Levanta-se no primeiro banco e em voz alta lança os olhos aos céus e diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens.
E aí apontando para o publicano. Pecador, né? Eu dou o dízimo de tudo que tenho. Jejuo 3 vezes por semana. Ou seja, a minha vida, a minha performance religiosa está aqui. Eu sou fiel. Graças te dou porque não sou como os demais homens pecadores. O pobre do publicano ouve tudo isso em voz alta, roxo de vergonha na igreja, exposto pela oração daquele homem piedoso, bate no peito, baixa a cabeça, não tem nem coragem de levantar os olhos aos céus, e diz: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sou tudo isso que ele disse. Eu sou um pecador miserável. E Jesus disse: esse homem saiu dali justificado. Mas o outro não entendeu a graça. E nós não somos assim tantas vezes. Nós nos olhamos para outras pessoas e dizemos: rapaz, eu estou aqui em cima. Quando uma pessoa cai no pecado, a gente olha com um olhar de pena, de misericórdia e um certo sorriso de prazer, porque eu não estou naquela condição. Meu irmão, nós somos pecadores indignos, pessoas miseráveis. Quando Jesus expõe o Sermão do Monte, ele abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Aquilo são as características de caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus. E sabe qual é a primeira delas? Ele diz: feliz o homem que se reconhece espiritualmente miserável. Bem-aventurados os pobres de espírito. A tradução literal é essa: felizes os miseráveis. Porque não é pobre, não, é miserável. O homem que não tem recursos para barganhar com Deus favores. O homem que reconhece a sua real condição de um pecador indigno, merecedor de condenação. Desses é o reino dos céus. Que contradição, né? Feliz o homem que se reconhece espiritualmente um miserável, que não tem o que negociar com Deus. Reconhece o seu real estado de alma. Esse é feliz, porque dele é o reino dos céus. Feliz o homem que por causa dessa condição chora e lamenta a sua condição. Ele será consolado pelo único consolo que traz conforto ao coração de um miserável pecador: a cruz. A salvação gratuita oferecida por Deus àqueles que reconhecem o seu estado de miséria. Esse homem lamenta e chora essa condição. Ele será consolado pelo consolo de Deus, pela paz no coração, pelo perdão da cruz. E a gente olha para esse texto e é tanta interpretação maluca, é tanta coisa meritória, não é? E a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. Para você ser salvo, meu querido, você tem que reconhecer o seu estado de miséria. Porque senão você não vai entregar a sua vida a Cristo, você não vai valorizar a graça. A sua religião vai ser meritória. É pela sua decisão, é pela sua fé, é pelo seu esforço. E a Bíblia diz: coitado, não reconhece que estás nu, pobre, que não há nada que eu possa oferecer a Deus que atraia o favor de Deus para a minha vida. E é exatamente por isso que ele enviou Jesus para morrer na cruz. Essas verdades precisam ser entendidas, digeridas, vividas por mim e por você. Paulo diz que eu considerei perda de todos os títulos que eu tinha por causa do conhecimento de Cristo. Às vezes eu até tenho certos receios, porque a gente valoriza tantos títulos, né? Deus me deu a graça de fazer um curso de mestrado na área de história da igreja e ser útil para ensinar as pessoas. Deus me deu a graça de adquirir uma bolsa e fazer um doutorado na América para eu servir e ser útil à igreja. Não há nenhum mérito nisso. Eu sei as lutas que eu tive, a minha incapacidade, as minhas incapacidades intelectuais. Não há mérito nenhum nisso. Deus nos dá, nos qualifica para que a gente sirva, e não para que a gente se aproveite de títulos e de oportunidades para ser servido. Talvez o melhor título que a gente possa ter, qualquer um de nós, é ser um servo de Deus. Esse é o título. Eu conheço a graça e a minha condição de um pecador miserável, mas fui salvo, não sei porquê.
Ele me escolheu, não sei porquê. E aí diz um dos reformados: se ele não tivesse me escolhido, nunca que eu iria escolher, porque eu sou um incapaz pecador. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Que Deus possa trazer de volta, de forma acesa, essas convicções que não são coisas do passado. São verdades eternas de Deus, que estavam esquecidas naquele momento. Que digo mais, se perderam no século 17 e 18. O liberalismo acabou com a igreja no século 19. Nós precisamos resgatar esses princípios nos dias de hoje, vivê-los, proclamá-los, ensiná-los e experimentar na prática da nossa vida esses valores de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça e favor sobre os nossos corações. Amém? Vamos orar a Deus. Castelo forte